Olá, meus irmãos e minhas irmãs, estamos de volta para o nosso estudo sobre os livros do Antigo Testamento. Reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, já estamos praticamente finalizando o segundo livro de Samuel, onde nós estamos focando a história de Davi. Voltando um pouquinho lá no início do estudo desses dois livros, vocês devem estar lembrados que nós falamos que houve uma divisão, porque originalmente era uma única obra, era um único tomo, um único volume, e isso foi fracionado para que uma das partes, ou seja, a segunda parte, pudesse estar focada objetivamente na história de Davi, que sem sombra de dúvidas é o rei por excelência. Então, no primeiro livro nós estudamos a história de Samuel, o profeta, sacerdote, estudamos o reinado de Saul, o reinado trágico, lembrando, voltando um tantinho antes, mais ainda, quando nós estudamos o livro dos Juízes, nós vimos que havia uma propaganda em defesa da instalação da monarquia. E a gente viu que, mudando a condução do povo para o regime monárquico, para o regime dos reis, nós vimos que Samuel alertou do que viria pela frente, o fato de ser comandado por um rei. Então, e as coisas foram se consumando, todo o histórico negativo da monarquia nas mãos de Saul, depois a eleição, a escolha de Deus na pessoa de Davi, que apesar da sua fragilidade, apesar da sua pouca idade, ele recebeu, assim como Saul, ele recebeu a graça de Deus para conduzir o seu povo. E aí nós vimos, no primeiro livro, a fidelidade de Davi em relação a Saul, como o escolhido, o eleito do Senhor, e Davi é agraciado com a promessa de Deus, capítulo 7 do segundo livro de Samuel, que nós vimos recentemente, é agraciado com a promessa de Deus que era da sua dinastia, da sua genealogia, que viria o Salvador, e Jesus é chamado o filho de Davi. Então, pois bem, nós, no último encontro, nós falamos sobre a questão do pecado de Davi, o pecado do adultério, quando ele se encantou com Betsabé, a mulher do general Urias, tomou-a para si e acabou levando o marido dela à morte para que ele pudesse ficar com ela, e isso foi punido por Deus, A morte de Urias foi punida com a morte do filho, desse enlace, desse romance de Davi com Betsabé. Então, aquela história que nós falamos, olho por olho, dente por dente, vida por vida, a lei de Talião, tá certo? Hoje nós vamos falar, e aí eu quero deixar claro com vocês, falei isso no final do último encontro, que nós não vamos abordar todo o conteúdo do livro, porque se estenderia demais, as dificuldades para a gente gravar longos trechos, então a gente tem que ir resumidamente. Pois bem, nós vamos, como a gente já falou anteriormente, nós vamos hoje abordar uma situação absurda que aconteceu dentro do palácio, aquela coisa já prevista por Samuel, a imoralidade que reina dentro dos palácios. Então, vejam vocês, nós colocamos aqui um recorte mostrando os filhos de Davi, os filhos que Davi, das várias esposas e concubinas que ele teve. Então aqui, filho de Aquinoã, Aminon é o primogênito, o primeiro filho de Davi. Então, e aí com outras esposas, com Abigail, ele teve Queleabe,
com Maaca ele teve Absalão, com Ragite ele teve Adonias, e assim por diante. Tá? Não estão aqui elencadas as mulheres, pelos motivos que nós já debatemos aqui anteriormente. A mulher, dentro do regime patriarcal, a mulher não era relacionada na sociedade em espécie alguma. Então aqui não estão as mulheres. Mas havia uma filha, entre outras, chamada Tamar, filha, né, de Davi com Aquinoa, que é mãe, com Maaca, que é mãe de Absalão. Acontece o seguinte, a narrativa mostra, vocês poderão ver isso aí, né, que Aminon fica encantado com a beleza, com a formosura de Tamar, irmã de Absalão, né, meia-irmã dele, porque era filha do mesmo pai, né, mas de mães diferentes. Então, Aminon, filho de Davi, primogênito, se encanta com Tamar e, sugestionado por um amigo, né, as boas amizades, para quem ele confessa a sua paixão, o seu amor, o seu encantamento pela sua meia-irmã, e esse amigo faz a cabeça dele para que ele convença o pai que ele está doente, e fique acamado, e que ele, né, precisa ser tratado com carinho, né, pela sua meia-irmã, que ela possa vir fazer comida para ele, e ele vai usar desse ardil, né, dessa astúcia, dessa estratégia, e vai convencer o pai, o rei Davi, que vai encaminhar Tamar para cuidar de Aminon. E ela vai lá para fritar uns pastéisinhos, né? Vocês poderão ver isso no texto. Ela vai para fritar os pastéisinhos para servir para ele. E, segundo, né, o encaminhamento do amigo, quando ela estivesse lá, ele deveria, né, assim, violentá-la. E é isso que ele vai fazer. Ele vai violentar a sua meia-irmã, né, vai causar esse incesto, e tão logo ele consegue o intento dele de se relacionar sexualmente com a sua meia-irmã, ele a despreza, ele, né, enxota ela do quarto, bane, né, vai embora daqui, ou seja, escracha com ela, e ela fica desesperada, porque desonrada pelo próprio irmão, né, pelo meio-irmão, ela agora está sendo, né, assim, banida da sua casa. Isso vai chegar ao conhecimento de Absalão, tá? O seu irmão, e ele, né, vai dizer para ela, dá um tempo, né, vamos esperar. O pai, né, Davi, ficou sabendo e botou pano quente. Então, uma história bastante conturbada, né, que vai acabar com vários homicídios. Né? Primeiramente, Absalão, né, depois de 2 anos desse acontecimento, ele promove uma grande refeição. Tá? Ele promove uma grande refeição que vai lá pedir, isso, deixa aqui, pode subir um pouco mais. E aí, então, ele vai pedir para o pai, né, que permita a presença, né, de todos os irmãos, de toda a família, juntamente com ele, para comemorar aquela, né, a tosquia do seu rebanho. E o pai, né, vai, não é bom ir todo mundo, vai ficar pesado para você. Aí ele insiste, deixa pelo menos Aminon, né, Aminon, que ele possa estar presente. E vai Aminon com alguns dos filhos de Davi. E chegando lá no local, Absalão havia orientado os seus serviçais, né, os seus guardas, que quando Aminon demonstrasse estar alegre pelo vinho, que ele fosse morto. Né? E isso, de fato,
vai acontecer, né? Com toda essa, né, premeditação, com toda essa aberração, né, da vingança. Então aí vai narrar a vingança, né, de Absalão, que vai matar o seu irmão Aminon. E aí, né, vai correr uma fake news, né, vai deslanchar uma notícia mentirosa. Alguém vai lá falar para Davi que Absalão matou todos os seus filhos, mas não é nada, né? Na verdade não é nada disso, foi somente Aminon que foi assassinado. Após a morte de Aminon, Absalão foge, né, dali da região, ele vai se esconder, né, junto do seu avô materno, numa região distante, e passados 3 anos do assassinato de Aminon, Absalão volta, né? Ele volta para Jerusalém e aí ele começa a fazer uma pirraça com o pai, né? Então, depois da volta de Absalão, ele começa a conspirar contra o rei Davi. Ele quer ser o rei, ele quer tomar posse do reino, né? Então ele começa a fazer mimimi. Ele diariamente, constantemente, ele se acomoda em torno dos muros da cidade. Nós já falamos isso aqui várias vezes. As cidades, elas eram muradas, cercadas e devidamente fechadas, com portas e portões, né? Então, Absalão ficava numa ou noutra entrada e chamando, né, atraindo para si as pessoas que iam ter com o rei, dentro daquele costume, né? As pessoas levavam as suas causas para serem apresentadas ao rei, para que ele desse a sentença, né, que aplicasse ali o que poderia, o que não poderia. Então, Absalão fica ali nas redondezas, né? E ele, quando as pessoas vêm, ele fala, né, vem aqui, vocês fiquem sabendo que se eu fosse o rei, né, eu ia tratar a sua causa sempre em seu benefício. Então ele começa a fazer essa politicagem, né, essa politicalha, e ele, né, vai com isso, de alguma forma, como é normal no relacionamento humano, ele vai ganhando para si alguns adeptos, até conseguir formar uma pequena força e investir para cima do seu pai, né, de Davi, obrigando que ele fuja, né? Davi tem que fugir de Jerusalém, acuado pelo seu próprio filho, né? Ele foge de Jerusalém e aí vai estourar uma guerra entre os partidários do rei e do seu filho, né? Era inevitável que chegasse nisso aí. E aí, então, a partir desse momento que se inicia a fuga de Davi, acuado, né, por seu filho e seus seguidores, vocês vão lembrar que no primeiro livro de Samuel, Davi passa boa parte do primeiro livro fugindo de Saul, né? E agora ele já se tornou especialista em fuga. E esse segundo livro também vai trazer, né, vários relatos, né, de Davi fugindo, né, Davi fugindo e sendo hostilizado, bagunçado, né, pelos seguidores do seu filho Absalão. Interessante a gente observar que Davi tinha todo, né, todo o amor, todo o respeito do povo, mas mudou o governo, né, um bando, né, já passou para o lado do outro e começou a perturbar a vida de Davi, até que vai acontecer a morte de Absalão, né? Absalão vai perder a vida através de uma emboscada, né? E até que aconteça a morte de Absalão, né, vão surgir intrigas, né? O Davi vai ser ultrajado, vai ser achincalhado pelos seguidores de Absalão. Até que, após a morte de Absalão, né, do seu filho Absalão, Davi volta, né, para Jerusalém
para definitivamente sufocar essa revolta, né, e de outros que estavam tendendo, né, como esse benjamita, né, da tribo de Benjamim, chamado Seba, né, que quis entrar no vácuo, né, e também partir para cima de Davi. Então, com isso, Davi volta, apaga toda aquela situação contrária, né, que estava acontecendo, mostra a sua indulgência, né, mostra a sua benevolência, mostra que ele realmente é um homem de Deus, né, que apesar de todas as adversidades, de todos os movimentos contrários, ele tem coração, né, para não devolver na mesma moeda. Então, com isso, no capítulo 20 do segundo livro, total são 24 capítulos, no capítulo 20 nós podemos dar por encerrada assim, a história de Davi. Os próximos capítulos, 21, 22, 23, 24, é um apêndice, são retalhos de enredos, de histórias, algumas delas não tão comprovadas, e isso, né, realmente a gente não precisa se preocupar muito, porque o foco, né, a essência da história de Davi praticamente termina no capítulo 20. A única exceção está lá no capítulo 24, os últimos versículos que relatam um acontecimento importante na história de Davi, que é o momento em que o profeta Gade vai instruir Davi para que ele, né, vá adquirir a eira, né, o terreno de Areúna, onde mais tarde foi construído o templo. Lembrando que Davi, lá atrás, no capítulo 6, né, do segundo livro, ele havia manifestado o desejo de construir o templo, porque ele fala, né, claramente, eu moro num palácio e Deus mora numa barraca, então isso não é justo. E Deus diz para ele, não é você que vai fazer o templo, né? Não é você responsável por isso, é o seu filho. Tanto é que nós vamos estudar no próximo encontro o rei Salomão e a construção do magnífico templo, do espetacular palácio de Salomão. Mas, de alguma forma, né, esse finalzinho do capítulo 24 é importante porque mostra que Davi, mesmo não tendo conseguido construir o templo, como era o seu desejo, ele, né, acaba por adquirir, né, por comprar esse terreno, né, essa eira, esse lote desse Areúna, né, para que mais tarde ali fosse construído o templo e fosse, né, colocada a arca e todos os utensílios religiosos. Então, com isso, nós terminamos os 2 livros de Samuel, mas a história de Davi ainda vai avançar no primeiro capítulo do livro dos Reis para narrar a sua morte, que também vai constar de uma trama, né? Como a gente vem falando para vocês. Os acontecimentos dentro do palácio sempre cercado de tramóia, de mentira, de puxação de tapete e tudo mais. Então, o desfecho da vida de Davi ainda vai nos relatar mais uma atrapalhada. Tá bom? Leiam para finalizar. Se tiver alguma dificuldade, entre em contato com a gente. Nós encerramos por aqui. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo.